Olá, senhoras e cenouras. Eu acabei de chegar do cinema, eu fui assistir o Joker 2. Pra quem aí me conhece, né, sabe que eu gosto muito de filmes de ficção científica no geral, mas geralmente eu gosto bastante, né, desses filmes que vêm de HQs. Eu assisti o filme e eu vou contar pra vocês sobre a minha experiência, tá? E também sobre a minha crítica. Então, por favor, deixa o like, deixa o apoio. Mas já vou avisando que provavelmente eu não vou falar o que você quer ouvir. Eu vou dar mais contexto e você vai entender melhor o que acontece. Obviamente esse vídeo tá cheio de spoiler, tá? Já vou avisando. Mas vamos lá, vamos falar sobre o Joker 2, Coringa 2, né? Pra contextualizar um pouco melhor, vamos falar sobre como o filme começa, né? O filme começa basicamente da onde o primeiro parou. Basicamente a gente teve no último filme ele cometendo aquele assassinato em público, como sabemos em rede nacional, do Murray. E nesse filme vai ter o julgamento dele. Durante esse julgamento, né, a gente tem transições dele conhecendo a Lee, que é a Arlequina no filme, e também de como que ela influencia ele diretamente, já que ela basicamente é apaixonada pelo Joker e ela ama o Joker em si. Ela chega até a mentir pra ele, falando do quanto que ela gosta do Joker, o quanto que ela viveu uma vida diferente do que ela realmente viveu, pra fazer ele sentir afeição por ela. Depois a gente descobre que é tudo mentira e basicamente ela começa a se moldar. Enquanto no filme tem o conflito interno entre o Arthur Fleck e também o próprio Joker, a gente tem o conflito interno dela mostrado literalmente, enquanto ela vai se maquiando conforme o filme vai passando. E também nas transições que a gente tem, vendo novamente o quanto o Arthur sofre, principalmente na mão dos policiais, e o quanto de expectativa lá fora, enquanto a gente tem o andamento do julgamento acontece, e o quanto a expectativa que as pessoas têm do Joker em si, já que ele é o estopim que basicamente Gotham queria há muito tempo. Alguém que tivesse coragem de meio que colocar a boca no trombone, vamos dizer assim. Uma coisa que eu não gostei muito foi da atuação do Harvey Dent, né? Não do ator em si, mas é porque é só um personagem aleatório ali para servir como um advogado contra ele, né? É só basicamente isso. E também a gente vê o juiz sendo só uma ferramenta ali também para manter o julgamento acontecendo. Mas não é o foco do filme. O foco realmente fica em 2 horas e 40 de você ver o quanto que ele sofre e o quanto as pessoas têm expectativa nele e o quanto que ele tem um conflito interno entre ser o Joker e ser o Coringa. Até no ponto de ser o Joker e ser o Arthur, né? Até no ponto dele se apaixonar pela Harley e ela quebrar essa expectativa dele, já que ele quer ser mais o Arthur no final do que ser o Joker. Primeira coisa que eu preciso falar. Esse filme, eu não vou conseguir fazer essa review aqui de uma maneira igual os outros youtubers, porque eu vou expressar muito da opinião de um fã, tá bom? De cinema, de Coringa e também de ficção, no contexto amplo, tá? E também por causa que eu vou, como é que eu posso dizer? Vou contextualizar. Esse filme, se fosse pra me definir o que é o Joker 2, ele é um filme birrento, mano. Ele é um filme birrento. Por que que eu tô falando isso? Se você assistiu o filme depois de ver o primeiro, é impossível você gostar do primeiro filme e gostar do segundo. Não dá. Por que que isso acontece? Esse filme separou a opinião, provavelmente vai separar a opinião das pessoas em dois. A opinião de quem gosta do lado humano de um personagem fictício, cinemático, e de quem não gosta do lado humano e quer ver ficção viajada. Eu tô no meio. Só que pra mim, nesse filme foi mal feito. Eu vou agir nesse vídeo exatamente como o diretor queria que os fãs agissem. Eu sou aqui, vocês estão vendo o reflexo exatamente do que o diretor preveu. Porque basicamente tudo que tem no filme era exatamente contra. Ele queria desconstruir o gosto que as pessoas tiveram pelo primeiro. Uma coisa que tem me incomodado bastante na ficção ultimamente é que parece que as pessoas estão esquecendo que a ficção é só ficção. Eu sei que a vida imita a arte e a arte imita a vida. E eu, que também sou roteirista, também sou um artista, né? Também tenho a minha história, né? Vocês sabem que eu faço meu mangá e eu escrevo, gosto de fazer isso. Eu entendo o peso que tem da influência. Eu sei como isso funciona, sabe? Quando você faz uma história, aquilo, querendo ou não, vai influenciar alguém. E você que tá vendo isso, querendo ou não, você é influenciável. Eu sou influenciável, você é. E a ficção, ela gira em torno disso. Ela basicamente pega um elemento da vida real, dramatiza muito ele a 10ª potência e ela meio que distorce também com um pouco de fantasia. Mas ela pega conceitos reais justamente para você, espectador, entender e se sentir meio que sentindo uma empatia pelo personagem ou por aquele mundo. O diretor desse filme
sabia disso e você sente um reflexo de tudo que ele queria, justamente pra meio que descaracterizar o que ele construiu no primeiro. Por que nesse vídeo aqui vocês devem estar percebendo que eu tô falando tanto do diretor? Essa análise aqui do filme vai até parecer mais uma análise do diretor em si, de quem escreveu, do que do próprio filme. E por que isso acontece? Por causa que o diretor, ele deixou muito o lado pessoal dele ser envolvido ali. Ele meio que deu pra colocar a visão dele de uma maneira forçada, como se você, espectador, fosse burro. Como se você não tivesse entendido. Porque o que acontece? Tudo que você viu no primeiro filme, tudo que você viu no primeiro, daquela construção do Coringa, dele sofrendo lá o bullying, dele sofrendo, né, no mundo injusto e coisa e tal, e depois ele cometendo as atrocidades e crimes que ele fez, mas no final do filme, ele sendo romantizado por aquilo, né, meio que a gente tem até aquela cena dele dançando em cima do carro, dele colocando um sorriso na cara dele, né, e coisa assim. Você, espectador, sabe que aquilo é errado. E as pessoas deviam ter um senso de saber que aquilo é errado. Porque isso tá óbvio, tá na cara que aquilo que ele tá fazendo é errado. Mas o diretor percebeu que isso teve um efeito reverso. A criatura se voltou contra o criador. Porque a intenção dele era fazer você não gostar do Coringa, você não gostar do personagem, porque ele é um monstro, ele é um psicopata e ponto. Só que as pessoas gostaram do filme, porque ele quebra a expectativa que você tem, que tá tão acostumado de ver o herói perfeito no cinema, ou o vilão que é mal porque sim. Você colocar um vilão que é romantizado e que tem características construídas para ser daquele jeito, um contexto para ser daquela forma, fazendo você, dependendo da situação, até entender, você não concorda, mas você entende, faz aquilo meio que tornar o personagem um pouco mais humano, um pouco mais identificável em alguns pontos, tá? Só que você, se você tem um mínimo de consciência, você sabe que aquilo é errado. Só que o diretor percebeu que teve um efeito reverso. Ele criou o filme e ficou surpreso que o primeiro filme do Coringa fez tanto sucesso. E ele fez esse 2, voltando no começo do vídeo que eu citei, de uma forma birrenta. O filme, o primeiro filme em si, ele foi construído bem, ele teve realmente o que as pessoas queriam ver, por causa que aquele em si é o Coringa. Esse segundo filme não é o filme do Coringa. Ele é basicamente um filme do Arthur Fleck, o personagem que em si que é interpretado pelo Joaquin Phoenix, que inclusive, né, não vou só falar mal do filme aqui, tá? Ele tem seus pontos positivos e um deles é a atuação insana da Lady Gaga. Inclusive, vamos separar aqui o tópico desse vídeo para falar dos pontos positivos. Depois eu volto a destrinchar o filme. Como eu já tinha dito, né? Um ponto muito positivo é justamente a atuação do Joaquin Phoenix, foi muito boa, ele atuou muito bem. E uma coisa que eu já vou te avisar aqui, que eu vi algumas pessoas reclamando antes, né? Porque quando eu fui, antes de eu ir ver o filme, eu vi um review de um maninho do Nerd All Stars, né, o canal dele, que ele tinha feito um review sem spoiler. E ele tinha dito que o musical incomodou ele, e eu já fui com isso na cabeça, né? Porque eu, assim como a maioria, provavelmente você, eu não gosto de musical, tá? Não gosto. Eu já tive alguns filmes que foram exceções pra mim, inclusive La La Land é um filme musical de romance, os dois gêneros que eu não gosto, mas é um filme maravilhoso, é um filme muito bom, eu gosto muito de La La Land. Ou então até mesmo o mais recente, né, o filme do Wonka. É um filme que também eu tinha certeza absoluta que eu ia detestar, porque não é o gênero que eu gosto. Ele também é musical, mas ainda assim eu gostei bastante, é um filme muito bom. E eu fui pro cinema com esse preconceito, sabe, de meu Deus, o musical vai me incomodar muito, não vou curtir. Não, fica tranquilo, o musical, na minha opinião, não atrapalha. Ele nem precisava existir, na verdade, é meio que só um elemento pra fazer o filme durar 1 hora a mais. Porque não precisa, é legal o jeito que é retratado, pra demonstrar sobre a loucura do personagem. Mas quebram de vez em quando um pouco a imersão, porque você tá no julgamento, aí do nada corta pra essa parte do... Corta pra a loucura e ele, tipo, começa a cantar e tal. Mas eu não acho meio que fora do que é redundante de verdade. Eu até que acho... É só um efeito que existe, eu não sou nem a favor nem contra. Existe, pra mim não atrapalhou a experiência. De vez em quando você quebra um pouco da imersão, mas pra mim não atrapalhou. É só um elemento a mais ali. Mas você sente que foi um pouco mais forçado ter aquilo dali, não precisava ter, como eu disse. Bom, outro ponto positivo é a atuação da Lady Gaga, que pra mim tá espetacular. O filme, ele brinca com essa identidade do Arthur... Vamos colocar dois tópicos aqui. Vamos colocar o Arthur Fleck, que é o Coringa, né? E vamos colocar o Joker, que é justamente o que o filme tá brincando a todo momento ali. O filme, ele brinca dessa forma
colocando elementos narrativos. O filme começa com ele sem maquiagem, porque ali ele é o Arthur. Depois ele se maqueia, porque ele é o Coringa, do jeito que qualquer pessoa a olho não consegue perceber fácil. Depois ele brinca disso, e também em cima da Harley Quinzel, né? A Arlequina, a Lady Gaga, brinca em cima disso dela também. E deu pra sentir um pouco de lado pessoal também, provavelmente um dedinho dela ali também, porque a Arlequina, vamos falar que a Lady Gaga e o diretor, deu pra ver que eles entraram no consenso de a Lady Gaga também queria passar uma mensagem dela ali. Porque no começo você vê ela totalmente sem maquiagem, ela vai no tribunal ainda sem maquiagem, só que conforme o filme vai passando, ela começa a se maquiar, aí no final do filme a maquiagem dela tá pouca, só que tá borrada, justamente pra simbolizar o que é a Arlequina, o que é a Lee, que é a personagem que tá sendo interpretada, né? E também uma brincadeirinha de quem é a Lady Gaga e de quem é a pessoa, né? Que eu até esqueci o nome dela, né? Que se eu não tiver enganado, o nome dela é Stephanie, se eu não me engano, o nome da pessoa em si da Lady Gaga, né? E o filme ele brinca com isso, porque ele quer mostrar pra você que o Arthur Fleck é só um cara normal. Então, eu vou até abrir o Paint pra vocês entenderem 100% o que eu quero dizer. Assim como o diretor me tratou como se eu não tivesse capacidade de entender, eu vou explicar do jeito mais simples possível também. Mas diferente do diretor, eu acredito na sua capacidade de entender. Eu só vou colocar do jeito aqui literal. O filme é dividido basicamente em duas coisas. Você que tá aí vendo o meu vídeo, você provavelmente vai se identificar com um desses dois lados aqui que eu vou falar. Ou se você não se identificar, você vai pelo menos entender o que eu quero dizer, tá? Como eu já tinha dito, né, nós temos basicamente o Arthur Fleck. Ok, temos o Arthur aqui nessa parte. Em contrapartida, do outro lado nós temos o Joker, ok? Tudo bem, até aqui simples de entender, né? O filme basicamente brinca com isso em todos os sentidos. Porque durante o filme é retratado como o Arthur, ele queria ser um pouco dos dois. Ele queria ser o Arthur, ele mesmo, e queria ser o Joker. Só que as pessoas não gostam do Arthur, o que faz ele ser bem mais humano. Narrativamente, isso dá certo, você se identifica mais com o personagem. O Joker em si é o lado dele que as pessoas querem que ele seja. A Arlequina nesse filme representa você, ela basicamente é você. Ela mostra o que o público quer ver, o que o público quer que tenha no filme. E o diretor sabia disso. Ele representa isso de uma maneira muito sutil e simples, basicamente fazendo a Arlequina gostar do Coringa, mas não gostando do Arthur. E ela até dá um tiro nele justamente para demonstrar a quebra de expectativa que teve. Tem uma cena que eu achei até que interessante, que é quando eles estão em cima do palco, que eles param de cantar e o Arthur até fala, né, que não é sobre eles dois. E a Arlequina, essa hora a câmera até muda, porque a câmera tá mostrando o público concentrado num senso geral. Só que quando o Arthur e ela para de cantar, aí volta a câmera pros dois, porque o foco se torna os dois novamente. E ela representa a gente como público. É por isso que eu falei que o diretor sabe o que ele tá fazendo. Ele sabe desse sentido. Então, por que que eu falei que esse filme, na maioria das vezes, não vai gostar? Você vai gostar desse filme se você não gostou do primeiro. Se você achou que o primeiro, ele romantizava, por exemplo, demais o vilão. Ou então se você achou que, por exemplo, o primeiro, ele era distorcido, né, sobre uma visão de mundo. Então, você provavelmente vai sentir que esse filme, ele quebra tudo isso. Basicamente isso só fica no primeiro filme, e basicamente nesse segundo ele é muito mais humano. Ele mostra como o Arthur é um cara fracassado, como ele é basicamente alguém que não conseguiu fazer o que queria na vida, como ele é só alguém que tem a mente distorcida. E infelizmente, hoje em dia, na ficção, as pessoas acabam associando as coisas de uma maneira errada, e eu até entendo isso. Você vê por aí, né, como o Coringa, ele virou um símbolo, né, de crime, coisas assim, né, as pessoas, a gente sabe, né, de palhaço, as pessoas até meio que romantizam isso também, né, e tal. Só que o símbolo, nesse filme, tentou desconstruir o que construiu no primeiro. O primeiro filme brinca mostrando como um vilão e a ficção científica funcionam. O segundo, ele tenta mostrar pra você, olha só, você entendeu errado. Você não era pra ter gostado do Coringa do primeiro. Então eu vou humilhar ele, eu vou estragar ele e vou fazer ele se humilhar no final, até por amor, e ainda vou matar ele no final. Tanto que no final o Joker morre, né? O Arthur morre. Que uma cena que dá pra gente até dizer que foi interessante. Porque do início ao meio do filme, você tem fé que ele vai melhorar. Você realmente acredita que o filme vai ficar bom. E do meio pro final é quando ele desanda totalmente. Por causa que aí, a Arlequina representando a gente já não tá mais apaixonada pelo Coringa, né? Porque ele não é mais o Coringa, ele é o Arthur, e o filme sabe disso. Ela, depois disso, a gente sabe, né, que na morte do Joker, a gente ainda vê o Coringa, o cara que matou ele de fundo,
cortando a própria boca dele, porque provavelmente vai nascer um próximo Coringa, né? Então, meio que ali é só uma representação pra, tipo assim, o Joker, o Arthur, criou o Joker. E ele tinha que forçar ser o Joker, porque ele não queria ser só o Coringa. Ele queria ser o Arthur e o Coringa ao mesmo tempo. Só que as pessoas querem o Coringa. E por causa disso, ele criou um estopim ali. Basicamente, ele só foi o estopim que Gotham City precisava, porque Gotham em si já queria cometer todas aquelas atrocidades. Quem acompanha a HQ já sabe, né, como que Gotham City é o pior lugar do mundo pra você se viver. E o filme, basicamente, ele brinca com isso também. Porque ele mostra como o Arthur tinha que se forçar a ser o Coringa o tempo todo, senão ele não era, ninguém gostava dele. E a mesma coisa com o público. O público não quer ver o Arthur, a gente quer ver o Coringa. Então, esse filme em si, ele é um filme do Arthur. Se você quer ver o Arthur Fleck, você vai adorar esse filme. Mas se você quer ver o Coringa, você tá no filme errado. E eles encerram isso, um ponto final do diretor falando assim, você aí, ó, entendeu meu filme errado? Quando ele mata o personagem. No final, o personagem morre de uma maneira tanto metaficção, quanto literal, quanto também metafórica mesmo, porque ele fala assim, ó, vocês entenderam o filme errado. O primeiro não era pra vocês terem gostado, não era pra ter romantizado o Joker, então eu vou matar o personagem aqui e ainda vou mostrar que a consequência da morte dele é ele ter colocado um estopim na cidade que vai até nascer outro Coringa, que é o cara que mata ele ali, né, o Arthur Fleck, e ainda corta a própria boca. Então meio que dessa forma, você trabalha como a Lady Gaga provavelmente se sente, né? Como eu disse, né? De entre ela ter que se forçar a ser o ídolo, né? Ela tem que ser a Lady Gaga, porque ninguém gosta da... Acho que é Stephanie, o nome dela. Ninguém gosta do Arthur, como eu falei, né? Mas gostam do Coringa. E o filme meio que... ele distorce isso. Então, por exemplo, a gente vai ver dois tipos de pessoas, tá? Se dividindo nesse filme. Eu garanto pra vocês que esse filme não vai vender mais do que o primeiro. Mas não vai mesmo, porque ele é totalmente contrário do primeiro. Se você é uma pessoa que quer ver um lado humano, que você quer ver um lado bonzinho, que você quer ver algo mais realista, mais meio que mais humanizado mesmo, você vai gostar desse filme. Mas você provavelmente não gosta do primeiro. Agora, se você vai no cinema querendo ver o Coringa sendo um monstro, sendo como ele é nos quadrinhos, como o próprio personagem é, como ele agiu no primeiro, e como ele comete crimes e coisas assim, e como ele é romantizado do lado vilanesco, você vai detestar esse filme. Eu não gostei do filme, tá? Mas eu não por esse motivo que eu disse. Eu não gostei porque pra mim foi uma afronta do diretor. Por isso que eu disse no começo que basicamente é um filme birrento. É o diretor falando assim, vocês entenderam o primeiro filme errado. Era pra vocês terem entendido que ele era um inimigo e não ter gostado dele. Então agora eu vou mostrar pra vocês que ele tava errado. E agora eu vou mostrar pra vocês humilhando ele e ainda vou matar ele no final só pra esse filme não ter uma continuação. É basicamente isso. E isso me irrita, porque... obviamente eu já sei que isso é errado. Eu entendo o peso dele como diretor de querer passar uma lição. Mas se você tem o mínimo de noção da vida, você sabe que o Coringa faz é errado. Você sabe disso. A gente vai no cinema justamente pra ver a ficção sendo viajada. Pra você ver o mundo, a fantasia, ficção científica sendo viajada. É pra isso que o cinema funciona. Mas você vai ver muita gente querendo interpretar esse filme de uma maneira edgy, inteligente. Tipo assim... que nem eu falei, vai existir dois tipos de pessoa. Quem gostou desse filme, gostou do Arthur, gostou do lado humano, vai falar que as pessoas não entenderam a mensagem real do filme, que eu já expliquei aqui pra vocês como é que funcionou. Quem gostou do filme, quem não gostou do filme, né, no caso, por não ser um filme do Coringa, vai falar que o Coringa ele foi meio que humanizado demais e quebrado e humilhado, mas não era pra ser humilhado desse jeito. Ele me deu o mesmo gosto que eu senti quando eu era adolescente e eu vi o final de Shingeki no Kyojin, no qual deu pra ver, né, que o Isayama na época queria mostrar que o que o Eren fazia era errado e parecia que as pessoas não estavam entendendo. Então ele humilhou o protagonista, né, o vilão, ao máximo possível pra falar, ó, gente, ele é vilão, ele é errado. Só que a gente que lê já sabe disso. Então, basicamente, é aqui que eu deixo a minha pergunta e a minha crítica final ao filme. Então, pra que esse filme existe? Pra quê? Se ele queria só mostrar pra gente que o que ele fez no primeiro tava errado e que não é para as pessoas gostar, então por que ele fez o segundo? A gente já sabe que o primeiro filme tá errado. Não tem que fazer... É mais tipo assim...
a quebra de expectativa. Ele não conseguiu fazer um salto de poder. Geralmente, né, na narrativa, você tem que colocar sempre algo maior do que foi anteriormente, senão quem tá assistindo não vai gostar. Se você vai vendo, tendo um escalamento, cada vez subindo mais e mais do conflito, e você desce colocando um vilão mais fraco, uma narrativa mais fraca, ou um conceito não tão complexo, as pessoas vão tender a não gostar daquilo. Então tem que ser cada vez mais e mais subindo. Inclusive é um degrau bem difícil de lutar contra na narrativa. Só que esse filme, ele basicamente faz isso de propósito. Ele pega aquele final do primeiro, onde o Coringa tava em cima do carro, Gotham tava em caos, e você pensa que nesse filme ele vai escalar, só que não. Ele pega a sua expectativa e quebra ela completamente, e ainda chama você de burro, falando que você não entendeu o primeiro filme, e agora ele literalmente mata de vez o Coringa, só pra falar assim, entendeu agora? Tava errado, e é desse jeito que eu quero que vocês entendam o filme. Eu particularmente não gosto disso, porque eu gosto quando o filme ele deixa vários pontos de interpretação e não esfrega na minha cara o que eu devia ter entendido. E esse é mais um motivo de eu não ter gostado desse filme. Na minha opinião, esse filme, se você quer ver o Arthur Fleck, é um filme nota 8. Agora, se é um filme que você quer ver o Coringa, se você quer ver o Joker, é um filme nota 3. Horrível. Algo que me incomoda muito é porque hoje em dia, quando a gente vai no cinema, pelo menos eu, né? Quando eu vou no cinema, eu quero ver algo diferente, algo que eu não vi anteriormente. Eu quero ver algo que me choque, que me dê aquela sensação de. Me dê. Tem uma palavra com C que demonstra isso, eu esqueci qual que é a palavra. Mas enfim, é aquela sensação de algo marcante, algo diferente. Eu, obviamente, vou pro filme do Coringa esperando ver o Coringa. E o filme brinca justamente com isso. E é por isso que a maioria vai se frustrar também. A ficção científica pra mim é pra ser justamente fora da realidade, pra ser diferente, não é pra ser associado com a vida real e não é pra eu ver algo que eu veria na vida real, senão eu já ia viver a vida real normalmente, né? Pra mim a ficção funciona assim, ela tem que demonstrar uma ideia de uma maneira diferente, que querendo passar uma mensagem, mas não passa de ficção, não passa de algo que não existe. Mas esse filme, pra mim, ele peca justamente nisso. Ele quer tanto mostrar pra você que o primeiro tava errado, que ele faz de tudo, fazendo muita força pra isso acontecer, até que meio que internamente na cabeça do público. Essa é a minha opinião, tá? E eu vou pedir aí, por favor, o seu like e o seu comentário. E também pra você colocar aí o que você acha, se você assistiu o filme, se você pretende assistir. É um filme que nem eu falei, ele é mais 18. Eu não acho que vale a pena você pagar o ingresso para assistir, mas se você quiser tirar sua própria curiosidade e conclusão, já dei minha opinião aqui, né? E você pode ir no cinema, né? Bom, no mais era isso. Muito obrigado mesmo por ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. E lembrem-se, respeitem a água, bebam frutas e abracem seus pais. Deus abençoe vocês.